É isso aí, pessoal. Você que está estudando a nossa legislação tributária da Cefaz Roraima, vamos para o último tópico do edital. Ah, professor, eu quero que você fique com a gente aí até o dia da prova, mas não dá, né? Você tem tanta matéria para estudar e a gente dá muito valor aí ao seu tempo. Então a gente está aqui também fazendo todo o trabalho para que você tenha um excelente curso, uma excelente preparação para o seu certame. Tá bom? Vamos lá então? Vamos pensar juntos a respeito aí do que nós temos aqui quanto à Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima. Então, você que está estudando aí o processo administrativo, contencioso administrativo fiscal aqui no Estado, como é que ele funciona, Tudão? Esse item é o item que a gente vai falar aqui na prova. E antes, né, da aula de hoje, e antes da gente começar a aula, eu já tenho que falar uma coisa para você. Tem caído o contencioso administrativo com várias questões na prova. Então, não, você não pode chegar para mim e falar assim, Tudão, não deu para ler aquela lei, eu fui para a prova daquele jeito mesmo. Por favor, dá uma lidinha na lei, se der para dar 2, 3, 4, saiba que essa lei vai cair com bastante questão na prova dos senhores. Não se assustem se a princípio tiver uma grande quantidade de questões sobre o processo administrativo fiscal. Por quê, Tudão? Porque esse processo, ele a princípio trata do contencioso, que é justamente aquelas situações que se iniciam através de uma lide, de uma contenda entre o fisco e o contribuinte, né? O fisco lá, a princípio, faz o seu auto de infração, o seu lançamento tributário, e o contribuinte entra com a sua impugnação, que é a sua reclamação em primeira instância, e aquilo vai para julgamento de primeira instância, depois para o julgamento de segunda instância, vai para o Conselho de Recursos Estaduais, quer dizer, o recurso de ofício, o recurso voluntário. Então, tudo isso aí cai na prova, cai na prova, cai na prova. É como se você soubesse que uma boa parte dos colegas que vão passar nesse concurso vão trabalhar nessa área. Vão trabalhar não necessariamente como julgadores tributários, mas também aqueles que dão andamento aos processos dentro de uma função interna que nós trabalhamos lá com os processos administrativos, levando, trazendo, informando, né, colocando provas, arrumando e assim por diante. Bom, para isso você tem que começar a conhecer o que está no nosso edital. Então eu vou fazer questão de começar essa aula com a parte talvez mais importante do certame nessa matéria. Eu vou explicar o que você tem que estudar para que você já estude. Olha, é um trabalho prévio, né? Eu estudei a lei e aqui eu vou mostrar para você os tópicos importantes, os temas que estão aqui que podem cair na sua prova e aí eu falo para vocês, isso tem grande chance de cair, grande chance de cair, isso nem tanto, isso nem tanto, isso nem tanto. Então, tá aí a minha necessidade de ser aqui. Eu não sou aquele que, a princípio, simplesmente vou ler a lei com você. Além de, a princípio, ler, traduzir, explicar, eu vou mostrar para você esses tópicos que são extremamente relevantes para a prova. Esses outros nem tanto. Fechou? Vamos fazer isso? Então fica aquele pacto da confiança. Você confia naquilo que eu vou falar para você e você estuda, estuda, estuda até passar. E aí você vai ver que eu já vou descartar um texto em relação ao outro. Pô, Tudão, você vai chegar e vai cortar um texto do nosso edital? Vai lá na telinha que eu vou te mostrar. Então, dentro do nosso edital está aí, ó. Você vai estudar a Lei Estadual de Roraima, número 72 de 1994, que é a lei que fala do contencioso administrativo fiscal. Ela institui o contencioso administrativo fiscal. Lembra para você que na primeira aula eu falei, aqui tem uns 100 artigos, ó, para eu estudar. E tem o decreto, que a princípio explica a lei, traz alguns detalhes à lei, que é o 856-E de 1994. É o decreto também com 162 artigos, né? Que regulamenta a lei 72/94 e suas alterações. Então, a primeira coisa é, eu vou ler a lei ou vou ler o decreto? Bom, tu não leu os dois, né? Eu fui lá e li os dois. E eu creio que tudo aquilo que você precisa para esse estudo já está composto na lei. Então, eu não vou fazer você ler a lei e o decreto. Tudo bem? Tudo que você precisa para a prova já está na lei. Não vou precisar fazer você ler a lei e decreto. Mas para forçar aquilo que eu estou falando, eu ainda vou falar uma coisa interessante. Quando você procura a lei e o decreto, seja no site oficial da Secretaria da Fazenda de Roraima, seja a princípio em outras fontes que você encontra lá no Google, você vai encontrar a lei extremamente atualizada. No mês 7 de 2021. Um mês antes do edital, a lei estava sendo modificada. Inclusive, nos primeiros artigos, você já vai ver modificação de 2021. Eu deixei lá marcado para que você veja. O decreto não acompanhou. Ou seja, o regulamento, nem sempre, né? O regulamento está na mesma
vibe da lei, quer dizer, então, às vezes, até nos sites oficiais, ele ainda está, a gente sabe que tem problema quanto a isso, a própria legislação para você estudar, muitas vezes você vai estudar ela e ela está defasada, mas vamos lembrar que o edital fala o seguinte, até essa data, a lei atualizada até essa data que você deve estudar, até a data da abertura do edital. Então, meus queridos, tomem cuidado, a lei está atualizada de acordo com o que a gente precisa, e o decreto nem tanto. Então tome cuidado até com o decreto que você está lendo. Se você já leu o decreto, já estudou, já fez um resumão dele, e a princípio ele estiver em discordância com o que está previsto na lei, com as novidades, eu já vi lá o decreto em discordância com a lei, é decreto faltando coisas em relação à lei. Então, já fechou para mim o estudo vai ser só da lei. Tá bom? Eu vou ler com você, eu vou estudar com você os artigos mais importantes da Lei 72 de 94, que é a lei que fala do contencioso administrativo fiscal aqui no nosso estado. Então, já decidido, decidiu? Decidiu comigo? Tudão, você está cortando 162, eu não estou cortando nada, meu querido. Na verdade, os 162 artigos lá estão compreendidos nos 100 artigos da lei e a lei está atualizada e o decreto muitas vezes não, então eu não vou ficar pegando coisa desatualizada para ensinar você. Fechou? Tá entendido? Agora é o seguinte, Tudão, o que mais cai na prova? Por favor, Tudão, eu não tenho muito tempo, eu estou estudando esse vídeo teu aqui, né? E a princípio eu não tenho muito tempo para estudar para a prova. Então eu, a princípio, deixei essa lei por último, achei que a matéria é só ICMS, TCD e PVA. É um erro do candidato a concurso público, principalmente da área fiscal, achar que a legislação só vai ser o ICMS, TCD e PVA. Há muito tempo que não é assim, mas o contencioso administrativo cai na prova, cai na prova, cai na prova. Às vezes cai 10 questões, 8 questões, 7 questões. O aluno não estudou a lei. Não, mas agora você vai estudar comigo. Então vamos prestar toda atenção agora, por favor, nos temas principais dessa lei. Porque quando a gente fala do contencioso administrativo fiscal, olha o que aparece. Então tá aí, ó, a estrutura da lei, né? Você vai ler comigo a estrutura da lei 72/94, fui lá e separei para você. Então, primeiramente, quando a gente fala de contencioso administrativo fiscal, a gente está falando dentro da esfera administrativa, dentro do Estado. Como que, a princípio, vai se dar o contencioso administrativo fiscal dentro do Estado, né, de Roraima. Então, a gente vai falar a respeito desta situação. Então, quanto ao contencioso administrativo fiscal, a gente vai saber quais são os contenciosos administrativos que estão compostos dentro da nossa situação. Então, os primeiros artigos aqui que vão falar da estrutura, da organização do contencioso, quais são os contenciosos que nós temos, né? Restituição de tributos, consulta tributária, situação de cobrança de tributos. Então, essa parte aqui é extremamente relevante, porque ela vai começar a mostrar, inclusive, a estrutura do próprio contencioso administrativo fiscal. Nós falamos o seguinte, né, a ampla defesa, o contraditório, né, coisas que nós vamos estudar, inclusive, a gente está falando aqui, mas são coisas que nós estudamos, inclusive, na matéria constitucional, a ampla defesa, o contraditório. Aqui, na idade, a gente vai ver claramente que dentro da esfera administrativa nós também damos direito ao contribuinte, até para que haja a constitucionalidade do processo administrativo aqui em Roraima. Damos direito ao contribuinte do que seria a ampla defesa, o contraditório, direito a impugnar, o direito a fazer recurso voluntário. Então, tudo isso está dentro aqui da nossa matéria, da nossa disciplina. Você entende sobre isso? Então, você vai relembrar. Você já estudou isso para outro estado? Então, você vai relembrar tópicos importantes para o nosso estado. Lembrando que tem caído com bastante questão na prova certa e errada. Então, tomem cuidado aí com os detalhes que a gente vai apresentar para você. Então, primeiramente, o que cai na prova? A estrutura do Conselho de Recursos Estaduais, a estrutura do processo administrativo, do contencioso administrativo fiscal, a primeira instância, a segunda instância, presidente faz o quê? O vice-presidente do contencioso administrativo faz o quê? Então, tudo isso a gente vai analisar. O que fazem as câmaras de julgamento, o que fazem os julgadores de primeira instância. Então, toda essa estrutura cai na prova. Por isso que ele fala aqui, ó, na seção 1 da estrutura do contencioso. Na seção 2, presidência do contencioso. Quais são as atividades da presidência? Divisão de procedimentos administrativos fiscais. O que faz essa divisão aqui no nosso estado? E aí vem as coisas mais importantes. Vou botar asterisco, sempre mais importante. Tudo relacionado ao Conselho de Recursos Fiscais, que seria a nossa segunda instância de julgamento aqui no estado, né? Conselho de Recursos Fiscais, do CRF, aqui de Roraima, por favor, estudando. Dentro do Conselho de Recursos Fiscais,
a estrutura do Conselho de Recursos Fiscais, quais são os recursos que são julgados perante o Conselho de Recursos Fiscais. Aí nós temos a CJ, Câmara de Julgamento. Nós vamos estudar também sobre a Câmara de Julgamento. Também faz parte da estrutura do contencioso administrativo fiscal. E, finalmente, a Secretaria-Geral. Claro que aqueles que estão com asteriscos têm mais chance de cair na prova. Então, você vê que toda uma primeira parte dessa nossa lei do imposto só vai falar da estrutura de julgamento. Não vai falar quantos são os conselheiros que, a princípio, vão trabalhar no Conselho de Recursos Fiscais, qual que é, se esse órgão é paritário, então qual que é a formação dele, se tem representante do fisco, se tem representante da sociedade. Então, tudo isso a gente vai descobrir agora aqui, estudando essa parte, o título 1 da matéria. Tá bom? Aí depois eu vou para o processo em si. E aí eu vou estudar a estrutura do processo administrativo contencioso, que também, a princípio, é extremamente relevante, porque é aquilo que você vai utilizar no dia a dia dentro da sua área fiscal. Se você for trabalhar internamente nas salas onde os processos vão passar, seja em eletrônico, seja em papel, você vai trabalhar com o que a gente vai falar agora, né? Então, existe uma turma de fiscais que vai trabalhar com essa parte 2 aqui, ó, título 2, do processo em si. Quando a gente fala processo mesmo, em papel, as laudas, como se fosse um processo judicial. Então, aqui, você vai estudar tudo a respeito do processo. Né? As disposições preliminares, aí começa dos atos, dos processos, dos termos processuais. Como é que é a forma dos atos? Quais são as intimações? Será que a gente aceita aqui intimação via eletrônica? Quais são os prazos? Ó, vou botar 2 asteriscos. Não é que eu gosto de prazo, não, mas a banca gosta. Olha aqui para mim. Tem prazo pra caramba aqui no nosso contencioso administrativo fiscal de Roraima. E os prazos podem cair na prova. É fácil fazer questão de prazo. É botar uma listinha lá, prazo de 10 dias, prazo de 5 dias, prazo de 48 horas. E você tem lá se aquele determinado item é resolvido naquele determinado prazo. Quer dizer, é muito fácil o avaliador criar questões aqui nesses itens. Tudo bem? Então, quanto ao processo em si, essa parte eu considero uma parte relevante. Das nulidades, será que a nulidade ataca todo o processo ou somente aquilo que depende daquele ato que foi considerado nulo? Né? Como que se inicia o processo administrativo contencioso aqui no nosso Estado? Será que é através do auto de infração ou será que é através da apresentação da impugnação pelo sujeito passivo? Você vai descobrir isso. Como se inicia o nosso processo administrativo contencioso? Quais são as provas que são aceitas? Qualquer prova é aceita? Provas ilícitas são aceitas também? Então, a gente vai falar sobre as provas que, a princípio, são utilizadas tanto pelo acusador, que seria o fisco estadual, quanto pela secretaria, quanto pelo contribuinte, o sujeito passivo. Então, as provas. Qual é o momento para a apresentação de provas? Quando que o fisco deve apresentar as provas de acusação? Quando que o contribuinte deve apresentar as provas de defesa? Você entendeu? Então, tudo isso relacionado aí às provas dentro da nossa estrutura do contencioso. Veja lá, da revelia, aliás, perdão, aí a gente começa aqui com o procedimento contraditório. O primeiro dos procedimentos, procedimento contraditório, que é justamente quando há a contenda, quando há a lide. Como que acontece a formação de um processo? O que acontece quando o contribuinte não apresenta nada, não apresenta nem pedido de parcelamento, não apresenta defesa, ele se torna revel. O que é ser revel? O que é estar à revelia? Para onde vai o processo que, a princípio, o contribuinte não se manifesta, não se defende? Vai direto para a inscrição na dívida ativa? A princípio não, vai para outro setor dentro da Secretaria da Fazenda de Roraima. Então, para onde vai? Para onde? Então, isso cai na prova, cai na prova, cai na prova. Quais são as formas de extinção de um processo administrativo fiscal? Quais são as formas de extinção? Será que se houver o pagamento é a única forma de extinção ou tem outras inúmeras formas? Quais são os procedimentos da divisão dos procedimentos administrativos fiscais? Para quem é feito a divisão? Para quem vai julgar cada processo? Quais são os procedimentos feitos pela Secretaria-Geral? Quais são os procedimentos feitos no Conselho de Recursos Fiscais? E, finalmente, talvez a parte mais importante desse item: quais são os recursos? Quais são os recursos? Então, nós vamos estudar os recursos aqui. Recurso de ofício. O fisco perdeu uma parte do valor que foi cobrado, então entrou com recurso de ofício. O que significa esse recurso de ofício?
O que significa o recurso voluntário feito pelo contribuinte quando ele perdeu na primeira instância, ele ainda quer recorrer? É o direito ao duplo grau de jurisdição? Tem duas jurisdições, então, para o contribuinte aqui, a princípio, lutar contra a tributação que está sendo imposta pelo fisco? Da eficácia das decisões, né? Quais são os efeitos das decisões, né? Dos regimes processuais, qual que é o regime processual que nós temos? Quais são os regimes processuais que nós temos? Então, tome bastante cuidado. Marquei com 2 asteriscos, aquele que eu considero dentro do procedimento. O procedimento contraditório em si já é o mais importante dos procedimentos, dentro do que a gente vai ver. Agora, os recursos, nossa, eles gostam muito de cobrar na prova. Tá certo? Esse é o título 2, que vai falar justamente dos processos. Título 3. Aí vem situações novas, né? O processo especial de restituição de tributos. O camarada pagou indevidamente tributo ou pagou mais que o devido, então ele entra com outro processo administrativo fiscal, que é o processo de restituição. Então nós temos o processo especial de restituição, e aí você vai ver do pedido, das providências da divisão de procedimentos administrativos fiscais, do julgamento do regime processual. Então, esse não cai com tanta força como o contraditório, né? Que é aquele através do auto-infração. Não cai com tanta força. Mas eu vou estudar com você também, tá? Vai que a banca resolveu, a princípio, cobrar o processo de restituição. Processo especial de consulta. A consulta tributária. Porque a restituição vai acontecer quando, Tudão? Quando, a princípio, o contribuinte ou pagou indevidamente, não devia ter pago nada e pagou, ou pagou mais que o devido, quer dizer, a princípio ele se exorbitou lá e pagou mais que o devido. Então, nas duas situações, nós vamos ter a possibilidade do contribuinte entrar com um pedido de restituição. E isso abre um contencioso administrativo, né? Abre um processo administrativo fiscal. Mas no caso da consulta tributária não tem contencioso. Na consulta tributária não se fala em contencioso, né? Aliás, na própria restituição também não se fala em contencioso. Se ele pagou indevidamente, tem que ser, o Estado tem que devolver. Na consulta, ele está querendo só interpretar a lei ou interpretar alguma norma jurídica do Estado e ele não está conseguindo fazê-lo sozinho. Então, ele entra com uma consulta tributária. E nessa consulta tributária, nós dizemos que ele está dentro de um processo administrativo, procedimento administrativo de consulta, e esse procedimento não é contencioso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Quais são as consultas tributárias que têm validade? Quais são as consultas tributárias que, mesmo que feitas, não têm validade? Quem pode entrar com a consulta? Quem que a princípio responde à consulta? Qual o tempo de resposta? O que acontece quando depois da consulta o contribuinte não faz nada? O que acontece? Quais são os efeitos da consulta tributária? Enquanto temos uma consulta tributária, o contribuinte pode ser fiscalizado sobre aquela matéria objeto da consulta, ele pode ser autuado sobre aquela matéria objeto da consulta. Tudo isso cai na prova. Consulta tributária é questão certa na prova dos senhores. Vou falar de novo, hein? A CESP gosta muito de consulta tributária. Então, para você que vai estudando aí para a nossa prova, tomem todo cuidado com essa parte da matéria. Vou botar 2 asteriscos aqui também, pela quantidade de questões que a banca tem utilizado sobre consulta tributária. Então, volta lá para você ver mais. Então, quando fala de consulta tributária, preste toda a atenção. Apesar de ser um capítulo pequeno dentro da lei, é um capítulo que tem bastante, né? Cai bastante na prova, então vale a pena a gente estudar. Capítulo 2, das providências na divisão dos procedimentos administrativos fiscais, e capítulo 3, o julgamento da consulta. Título 5, aí já vem para o final da nossa lei, disposições gerais e transitórias. O capítulo 1 das disposições gerais, capítulo 2 das disposições transitórias, fechou a lei. Fechou? Volto a dizer para vocês, o fato da gente estar estudando somente a lei, então, a partir de agora, não vai, a princípio, prejudicar, né, a sua. Se você quiser, vai lá no regulamento, você vai ver que o regulamento repete a lei, né, trazendo alguns detalhinhos ali que não são os mais importantes para a nossa matéria, sendo que ainda tem o risco da situação de não estar totalmente atualizado o regulamento. Tá bom? Vamos lá? Vamos então começar em nosso estudo através de quais são, né, os processos administrativos que estão abarcados por essa lei. Vamos lá, na telinha então para você ver. Então vamos lá. O que fala essa lei? Título 1. Do contencioso administrativo fiscal do Estado de Roraima. O contencioso administrativo fiscal com sede em Roraima integra a estrutura da Secretaria da Fazenda,
ao nível de órgão central, diretamente vinculado ao titular da pasta, e terá sua estrutura, organização e competência na forma estabelecida na presente lei. Terá sua estrutura, organização e competência na forma estabelecida na presente lei. Então, agora a gente vai estudar isso tudo, né? Olha só, já começamos aqui no artigo 2º falando sobre o contencioso. Ao contencioso administrativo fiscal, compete decidir. Então, compete o quê? Decidir por via administrativa, não estamos falando aqui de via judicial, é somente administrativa, as questões tributárias decorrentes da relação jurídica em que o Estado de Roraima seja parte, de acordo com esta lei e na forma disposta em regulamento. A competência prevista nesse artigo é exercida em todo o território do Estado para conhecer e ou julgar recursos nos seguintes processos. Vamos lá. Então, PAF, o processo administrativo fiscal. O que é o processo administrativo fiscal, professor? É o processo contencioso, onde o fisco lavra o auto de infração e o contribuinte entra com a sua impugnação. Tá certo? Bom, aí nós temos dois processos. O processo especial de pedido de restituição de ICMS. Veja, redação dada pela Lei 1489, de quando? 23 de julho de 2021. Tomem cuidado, a lei é vigente para a nossa prova, porque a nossa prova edital foi em agosto. Então, além de você ter um processo especial de restituição de ICMS, veja o inciso 4 aqui, nós temos também o processo simples de restituição do ICMS. Também é acrescentado pela já citada lei, também de julho de 2021. Por isso aqui, né, esse é um dos tópicos que eu falo assim, né? Professor, como aqui a princípio estamos falando de uma lei bem atualizada, coisa que não está aparecendo no nosso regulamento, vamos em cima da lei. Tá certo? Até porque essa atualização pode cair na prova dos senhores. Você entendeu o que eu estou falando? Então, tem uma lei que foi atualizada um mês antes da abertura do edital. Pode ser justamente, né, o teor dessa lei que possa estar também entre as questões iniciais aí da nossa prova sobre o processo administrativo fiscal. Então, não posso deixar de ler a lei. A lei é o material atualizado que nós temos para a prova. Tá legal? Volta lá então. E o processo especial de consulta tributária, que eu falei que também tem bastante relevância. Então, o processo administrativo fiscal é o mais importante, o processo especial de consulta também é importante, e agora uma subdivisão do processo de restituição entre processo especial e processo simples, subdivisão dada no ano de 2021, ano da tua prova, um mês antes da abertura do edital. Fechou? Então, esse é o conteúdo do que nós vamos estudar. Claro, uma primeira parte nós vamos ver a estrutura do contencioso administrativo fiscal, as funções de cada um dos órgãos do contencioso administrativo fiscal e depois nós vamos ver a estrutura do processo em si, tá bom? Mas que bom que a gente deu uma ideia para você a respeito de tudo isso que a gente está falando, porque às vezes o aluno chega assim, pensa assim, professor, eu comecei a ler, não entendi nada, fiquei cansado, não quero nem saber, né? Vou lá para o ICMS lá que é minha praia, vou para a Lei Candir, é isso aí que vai cair na prova e tudo mais. Então, eu entendo você, entendo que existe uma certa dificuldade do aluno, às vezes, de pegar uma lei crua e começar a ler e ainda achar que aquilo ali é importante para a prova. Por isso que eu fiz o quê? Primeiro eu vi a lei com você, vi quais são os tópicos que tem na lei, que ele quer que estudar com você, e a partir de agora, sim, agora a gente vai estudar a primeira parte, a estrutura do contencioso administrativo fiscal, como órgão de julgamento aqui no nosso estado. Segunda parte, como funciona o processo administrativo. Terceira parte, pedidos de restituição. Quarta parte, pedido de consultas. Quinta parte, disposições gerais e transitórias. Então, agora a gente vai começar realmente a adentrar no nosso estudo. Mas é importante que você tenha, né? Eu acho até que essa primeira aula aqui parece ser assim uma aula só de apresentação, mas é uma aula que ajuda muito o aluno a se concentrar no foco total para o estudo da matéria, senão o aluno fica perdido. Não, o aluno fica falando assim, pô, eu estou lendo lá o PDF, está cheio de marcação, isso é importante, mas o que realmente é relevante? Porque, para mim, o professor fala que tudo é relevante, né?
E eu sei que quando a princípio a gente está escrevendo, é diferente de quando a gente está falando com você. São duas aulas distintas. A importância das duas existe. Estou aqui para valorizar o teu tempo. Fechou? Vamos lá na telinha, então? Então tá bom, vamos lá meter bronca. Ainda no artigo 2º. O julgamento dos processos mencionados nos incisos 1 e 2 compete. Quando a gente fala incisos 1 e inciso 2, estamos falando tanto do julgamento do processo administrativo fiscal, vamos chamar agora ele de PAF, quanto do processo de julgamento da restituição de tributos, mas no regime especial, como ele fala, ó, processo especial de restituição do ICMS. Vamos chamar de PER. E o processo simples de restituição, vamos chamar de PSC. E o processo de consulta, vamos chamar de PC, tá bom? Então vamos botar aqui, ó. Então o PER, processo especial de restituição. Então o julgamento desses processos, aliás, a grande diferença do processo especial, provavelmente, para o processo simples de restituição é quem julga. Em primeira instância, vai ser, olha, de você, um servidor fiscal, um colega que trabalha na fiscalização. Olha só, estou de novo aqui, ó, na lei que a princípio alterou aí no mês 7. Servidores fiscais lotados na divisão de procedimentos administrativos fiscais, do PAF. Então, os servidores fiscais são esses, os que nós chamamos os julgadores de primeira instância. Então, esses servidores que ele está falando são julgadores de primeira instância. São servidores fiscais, os colegas fiscais que têm esse perfil de julgamento. Tudão, eu queria saber se eu tenho perfil de julgamento. Meu querido, o camarada vai olhar para você, vai ver aquela cutis, né, a pele, vai ver assim aquele perfil, né? Aí vai olhar assim, você tem cara de julgador tributário, vou botar você lá na sessão de julgamento de primeira instância lá do nosso CAF, né, o Conselho Administrativo Fiscal de Contencioso Administrativo Fiscal. Poxa, professor, será que eu vou ter essa honra de ser um julgador de primeira instância e depois me transformar num conselheiro? Quem sabe, né? Quem sabe eu não estou falando aí com o presidente do Conselho, né, Administrativo Fiscal. Em segunda instância, quem vai julgar então o PAF, Processo Administrativo Fiscal, e o procedimento especial de restituição vai ser o próprio Conselho de Recursos Fiscais, o CRF. Então, o Conselho de Recursos Fiscais, que é formado pelos conselheiros, que a gente vai ver a sua formação paritária, ele vai, a princípio, julgar na segunda instância esses dois processos. Agora, quanto ao julgamento dos processos mencionados nos incisos 3, consulta fiscal, e 4, processo simples, né, procedimento simples de restituição, né? Então, tanto o PC como o PSR compete à primeira instância. Então, eles vão ser julgados diretamente na primeira instância. Dispensado, inclusive, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, da PGR Roraima, sendo facultado ao contribuinte, né? Então, é facultado ao contribuinte, como ele fala, o direito de recorrer à segunda instância. Direito de recorrer à segunda instância. Então, isso aqui acaba sendo extremamente importante e relevante. Tá bom, pessoal? Bom, os processos simples de restituição de ICMS abrangem as restituições relativas à Lei 215 de 98 e as restituições referentes a operações de exportação. Olha só que interessante, né? Quer dizer, então ele já cita aqui para nós uma lei estadual, que é a Lei número 215 de 1998, né, do estado de Roraima. E aí, o que ele fala a respeito dessa Lei 215? Né? Dispõe sobre uma determinada situação relacionada a um incentivo fiscal para empreendimentos agropecuários participantes do Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial do Estado de Roraima. Então, é uma lei que trata a respeito de
incentivo fiscal aos produtores e cooperativas de produtores, visando o desenvolvimento rural. Então, na verdade, essa lei ela trata de diversos benefícios para essa situação, né? E aí nós temos crédito fiscal presumido, né? Créditos presumidos de ICMS para esses produtores. A lei não é grande, ela é curta, são só 13 artigos, né? E ela só fala dessa restituição e fala desses incentivos. Então, esses processos simples de restituição de produtores rurais, né? E também as operações de exportação, que porventura tenha restituição de tributos, estão amparados por esse procedimento, que aqui no Estado é o que nós chamamos de processo simples de restituição do ICMS. É interessante que não foi muito alterada a lei, mas é o suficiente para a gente entender que a pequena alteração que aconteceu na lei, ela foi exatamente em cima desses processos simples de restituição. Tá bom? Além da competência originária prevista no artigo anterior, é cometido ao contencioso administrativo fiscal, através do Conselho de Recursos Fiscais, editar provimentos ao deliberar sobre matéria tributária de natureza processual. Quer dizer, quando o contencioso administrativo fiscal, através do Conselho de Recursos Fiscais, edita provimentos, ele, a princípio, vincula, através desses provimentos, todos os demais órgãos de julgamento aqui do nosso estado de Roraima. Então, é interessante. É como se ele estivesse dando um proceder para todos os demais julgamentos relacionados àquela matéria. A representação dos interesses do Estado junto ao contencioso administrativo fiscal compete à PGE, Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, em consonância com o que prevê o artigo 101 da Constituição do Estado de Roraima. Então, fechamos esse bloco com essa informação. Os procuradores gerais do Estado visam a defender os interesses da lei de Roraima. Os procuradores gerais do Estado estão aqui citados no artigo 4º como aqueles que vão, a princípio, defender os interesses do Estado de Roraima. Por isso que muitas vezes eles precisam estar presentes ou precisam se manifestar dentro dos processos administrativos fiscais. Tudo bem? A gente tem exceção a essa situação quanto à consulta tributária e o procedimento simples, né, ou processo simples de restituição. Fora isso, o procurador é ouvido. Com isso, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus e até o próximo.